abençoados do Blessing Show, estamos começando mais um programa especial e hoje diferente, mesmo mais, hoje trazendo arte aqui no Blessing Show. Vocês sabem que aqui a gente fala sobre empreendedorismo, arte e fé, e hoje eu tenho a honra de receber no nosso programa ela que é esposa do pastor Macário, mãe da Liz e da Cissa, musicista, compositora e uma mulher que decidiu transformar sua história em adoração. Nós vamos falar aqui sobre ministério, sobre muita coisa. Seja muito bem-vinda ao Blessing Show, Lari Macário. Já fazendo um fundo aqui. Isso. Amiga, bem-vinda. Muito obrigada, uma honra, uma alegria para mim estar no Blessing Show com você, Mari. E vamos conversar bastante, cantar bastante. Maravilha, o prazer é todo nosso. Obrigada. Nos conhecemos há pouco tempo, né, Lari? Mas sim, parece, sim. Mas aquele negócio que parece que aquela se sintonia. Conhecia. É, Sintonia verdade, de Deus. verdade. Ó, vocês viram que ela já estava dedilhando aqui, já quero te pedir para começar cantando aí pra Vamos, gente. essa aqui é bem conhecida e é uma das minhas músicas assim do coração. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bênção demais. Só um gostinho, porque vai ter muita música aqui. Se Deus quiser. Muita música autoral, né, Lari? Sim, Deus sim. te deu aí o ministério. Mas antes da gente chegar nessa parte, vamos já conhecer um pouco você. Carioca. Na verdade, eu sou fluminense, eu não sou nascida na cidade do Rio. Tem essa, né? Tem Porque essa. O pessoal, o resto, todo mundo é carioca. Então carioca assim. Tá valendo. Mas, na verdade, eu sou nascida em Macaé, litoral do Rio de Janeiro, entre a região dos Lagos, o norte fluminense ali. Cidade que eu amo, sou apaixonada, então sou nascida e criada lá. Tenho minhas raízes lá. Qual que é a diferença mesmo? Fluminense é quem Fluminense nasce... é quem nasce no estado do Rio. E carioca é quem nasce na cidade do Rio. Ah, verdade. Então eu sou fluminense. Não sou do time do Fluminense, mas sou fluminense por ter nascido no estado do Rio. Maravilha. Quero já mandar um beijo aqui falando de carioca pra minha amiga Lari também, que é carioca, começou o Blessing Show. Eu falei pra você dela, Falou. né? Beijo, amiga. Aqui, ó, carioca é tudo gente boa. Então você nasceu em Macaé e aí conta. E nasci em Macaé. Tenho uma irmã mais velha. Minha irmã Isabela, meu amor. Manda beijo aqui pra ela. Beijo, irmã, te amo. Que é mãe das minhas duas sobrinhas lindas e maravilhosas. Minhas sobrinhas de sangue, eu tenho outras sobrinhas também. A Helena e Bia. Eu tenho que mandar beijo pra Helena e Bia, porque senão elas assistem. Não, titia, não mandou beijo pra mim. Beijo, meus amores. Aí eu tenho que mandar beijo pra Liz e Cissa, que são as minhas filhas. Você vai falar, já falou, na verdade. Então, Liz e Cissa, meus amores, são e vocês. O esposo meu também. marido. Beijo, amor. Estamos aqui mandando beijo mãe, pra todo beijo mundo. Pai, beijo pra todo mundo. Aí tu fala especialmente pra você. Especialmente pra você. Tá aí assistindo. Mas tenho uma irmã. E minha história com a música tem um pouquinho até a ver com a minha irmã. Minha irmã fazia aula de piano quando era criança. Eu sou mais nova que ela. Sou 3 anos mais nova, basicamente. E aí ela fazia aulas de piano e tinha um tecladinho, aquele tecladinho que todo mundo tem quando começa. Aquele tecladinho Cássio que todo mundo tem. E eu comecei a tirar algumas coisas do ouvido. Eu já era bem rítmica, eu já tocava percussão. Comecei na música muito novinha tocando percussão. Musicalização infantil, Isso, eu comecei tocando em casa para fazer musicalização. E essa parte harmônica e melódica surgiu por causa desse teclado em casa. Minha família sempre foi bem envolvida com música. Meu pai sempre cantou. A irmã dele é cantora, compositora. Eram da igreja? Sim. Meu contexto sempre foi dentro da igreja. Então, não tem como, né? A gente, igreja vive música. Por mais que você nem tenha aptidão, você tá ali sempre escutando. No meu caso, ainda tinha isso no sangue mesmo. Então, já tinha... Na verdade, eu falo que já tinha música mesmo no sangue. Era algo que fluía de dentro de mim, muito forte. E aí minha irmã tinha esse tecladinho e eu comecei a tirar algumas coisas de ouvido no teclado, muito novinha. No final das contas, resumindo a história toda, porque se deixar eu vou falando aqui até amanhã, minha irmã nunca mais tocou,
parou de fazer aula, nunca mais tocou nada. Minha irmã é afinada, é alguém que tem um ouvido assim pra música, mas não se desenvolveu assim na música. E eu fui estudar um pouco, me dediquei. Hoje minha vida tá muito, muito, muito ligada à música, né? Além de ser esposa, mãe, dona de casa, mas a minha vida hoje tem muito, tá ligada à música, tem minha carreira profissional com a música. E foi assim que começou, com um tecladinho, de bobeira em casa. E aí meus pais observaram de fato que eu tinha muita aptidão para música, eu já fazia musicalização. E aí fui depois, ainda criança, estudar piano. E eu, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu sempre falo sobre ele, que foi meu professor de piano, né? O Marquinhos Caê, lá de Macaé, é um dos maiores pianistas que eu conheço. Eu estudei piano popular, não estudei piano clássico. Talvez por isso o meu jeito um pouco mais irreverente de tocar também. E como eu sempre fui do ritmo, né? Então isso dá uma peculiaridade aqui quando eu toco. Mas o Marquinhos Caê, assim, foi um cara que... Ele não dava aula para crianças na época, mas ele conhecia a minha família, meu pai, minha mãe, minha tia, que também toca. E ele viu, caramba, eu acho que essa menina aí leva jeito mesmo. E aí ele topou o desafio, e eu estudei com ele até a adolescência. Mas eu falo que quando eu estudava piano, eu queria ser baterista. Eu não me dedicava direito como eu deveria. Hoje me arrependo um pouco de não ter estudado piano com aquela dedicação em casa. Mas você chegou a bateria, A bateria era tudo... toca. Eu dou minhas arranhadas lá, mas foi tudo assim, de ouvido mesmo e observando. E a única coisa da música que eu fiz aula foi piano. O canto, a percussão, a bateria e tal, o violão, que eu dou uma arranhada. Foi mesmo porque fui pegando, olhando, observando, escutando. E eu amo, né, a música. Eu sou muito grata a Deus porque Ele me deu a música, né, para servi-lo. Cada um tem sua aptidão. Cada pessoa. Eu acredito, assim, plenamente que Deus deu um talento para cada um. Mas eu sou muito grata porque Deus me deu talento na música. Sim. Como eu amo, né? E a música tem aquele poder de chegar em lugares que você nem imagina, de tocar o coração e a alma das pessoas de forma que a gente não imagina. Então, é maravilhoso. É benção. Você é musicista, você sabe, né, do que eu tô falando. Então. É interessante você falar sobre isso. As pessoas perguntam muito, né? Se só aprende quem tem dom. Óbvio que quando Deus, como você falou, Deus dá, já fica mais fácil. Sim, Só que também a pessoa consegue pode aprender, desenvolver. Só Exatamente. que aí o tempo demora um pouquinho mais, né? Tem que ter muita resiliência, né? Persistência, mas tem como. Alguém que não tem aptidão natural, você ser técnico, né? Como tudo na vida, né? Exatamente. Como tudo na vida. Exatamente. E aí, então, você nasceu num contexto cristão. Sim. Seus pais eram pastores? Como é que era o contexto? Muita gente achava que meu pai era pastor. Meu pai faleceu em 2021, mas era alguém super, super, super ativo na igreja. Ele foi presbítero, inclusive, nos últimos anos de vida dele, ele foi presbítero na igreja que eu participei da plantação, inclusive lá em Macaé. Mas era alguém que sempre esteve envolvido na liderança da igreja, sempre esteve envolvido com música na igreja, no ministério de louvor, de música, sempre esteve ali à frente, liderando. Então, muita gente olhava para ele, chamava ele de pastor, mas ele, não, mas eu não sou pastor, tá? Mas alguém que amava Jesus, alguém que amava a igreja e me ensinou muito isso. Minha mãe me ensina muito isso também até hoje, né? Essa coisa Manda um beijo pra ela. Beijo, mãe, te amo. Minha mãe é um exemplo muito, 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 muito grande na minha vida. E quem conhece minha mãe se apaixona, não tem como. Então, ela tá no Rio? Tá no Rio, tá em Macaé. Tá em Macaé. Estava aqui até essa semana, que a gente tá gravando aqui o programa. Ficou uns diazinhos aqui, mas fica nessa ponte aérea Rio-Curitiba. Daqui a pouco ela vem pra cá, não vem não? Ai, meu Deus, não sei que tem minha irmã lá ainda, tem família lá. Mas a tua irmã é mais velha? Minha irmã é mais velha. E mora lá em Macaé também, tem a vida lá. Mas faz parte. Vida de esposa de pastor, né? Às vezes tá num lugar, daqui a pouco tá no outro. Não, a gente espera agora fincar raízes aqui em Curitiba. Quanto tempo você já tá aqui? A gente tá aqui há 1 ano e 3 meses. Está fazendo agora em abril. E a gente tá amando, assim. Antes a gente morou em Atibaia, em São Paulo. Antes a gente morou em Angra. Transferidos pela igreja? Sim. Deus, né? Deus fazendo esses movimentos. São os movimentos do reino. E Deus nos levou, eu casei, fui para Angra, foi o primeiro ministério do meu marido, pastoral ali. Depois fomos para Atibaia, ficamos 5 anos ali. É uma igreja, todas, né? A gente tem um carinho, um amor imenso, construímos laços em todas essas cidades. E agora estamos aqui em Curitiba. Uau. Então tem sido
uma delícia. Estamos ali na Igreja Batista do Bacaxeri. E a gente foi super, super bem acolhido. A gente tá amando. O Senhor é muito bom. O Senhor tem nos abençoado demais, assim, demais. Bênção. Aí bebê, né? E bebê. Igreja maravilhosa. Um abraço para todo mundo. Tem vários amigos lá. Sim. Mas, Lari, ainda a gente gosta de saber ainda mais do início. Como é que era o teu relacionamento com Deus nessa época? Você cresceu no contexto cristão, mas a gente sabe que não é por conta, né, do teu lar ser que você tem essa intimidade com Deus. Sim. Como é que era o teu relacionamento com a igreja, com Deus principalmente? Sim. Então, assim, eu sempre amei igreja, porque meus pais sempre estiveram envolvidos, não só sentavam e cantavam banco, mas sempre estavam ativos, servindo. Então, eu aprendi a servir e aprendi a ter prazer em servir a igreja. Eu não sirvo hoje porque eu sou esposa de pastor. Eu sirvo porque eu amo a Deus, eu amo a Jesus e eu faço isso. Então, todo cristão deveria servir. Todo cristão deveria servir. Então, eu faço isso por convicção, por amor mesmo, por amor à obra, por amor a Jesus. Mas, muitas vezes, eu falo que é um privilégio nascer num lar cristão, mas, ao mesmo tempo, há um perigo muito grande ali. E hoje, como mãe, assim, eu oro a Deus, né, pela vida das minhas filhas. É um privilégio porque a gente é privado de muitas coisas, de muitos perigos do mundo, mas a gente pode cair naquele engano de a gente saber da verdade, mas a gente não ter uma experiência real com Jesus. Então, por muitos anos, eu fui convencida, eu sabia tudo. Não, Jesus, eu sou pecadora, Jesus morreu por mim na cruz, um dia ele vai voltar, para aquela coisa que a gente sabe, que a gente aprende. Mas eu fui entregar minha vida para Jesus, ter uma experiência real com ele. Quando eu tinha 17 anos, eu já estava na faculdade. Foi no ano ali que eu ia fazer 18. E aí tem uma história longa que eu vou resumir, muito resumido. Eu sempre fui uma menina super alegre. O meu nome tem a ver com isso, né? Larissa significa cheia de alegria. E eu realmente sempre fui cheia de alegria. E Macário, que é meu sobrenome, só uma curiosidade. Meu sobrenome, que é o do meu marido, Macário, significa bem-aventurado. Macários, vem do grego. Olha. Então eu sou feliz no nome, no sobrenome. Mas na minha infância eu tive depressão. Na época, eu sou nascida em 1990. Na década de 90, esse assunto, depressão, que hoje é tão debatido, tão conhecido, tão falado, não era nada falado, principalmente no contexto de igreja. Existia um tabu muito grande com relação à depressão. Ainda mais quando a gente fala de depressão infantil. Ninguém falava sobre isso. Foi muito difícil para os meus pais, especialmente para o meu pai, entender que eu estava doente. Até a gente entender mesmo que eu estava doente. O que era aquilo? Eu que era tão alegre do nada. Uma angústia profunda, uma tristeza profunda tomou conta de mim, do meu coração, da minha alma. E foram tempos muito difíceis para minha família. Para mim, especialmente, mas para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã. Porque quando um fica doente em casa, todo mundo fica doente junto, de certa forma, né? Para os amigos, a gente sempre foi de igreja pequena, então foi um período assim, sabe, que todo mundo ficou meio assim, o que tá acontecendo? Quantos anos você tinha? Ai, cara, eu sou muito ruim com datas. Eu falo que eu preciso levar minha mãe sempre comigo para me dizer as datas das coisas. Mas eu acho que eu tinha uns 7 anos, talvez, por aí. Era bem novinha. E... Mãe, se eu errar, irmã, que minha irmã também é pouco data, vocês me perdoam. Ela falou, não era com 7, foi com 9, sei lá, eu não sei. Foi entre 7 e 9. 7 e 9, mas por ali. Mas até que a gente chegou no diagnóstico que eu tava com depressão. Eu precisei fazer uso de medicamento na época. E que legal que seus pais tiveram um olhar. Sim, a gente entendeu, assim, até que um amigo da família levou meu pai, eu nem fui à consulta, levou um médico no Rio, um médico, assim, maravilhoso, topíssimo. E meu pai contando aquilo, e ele falou, olha, existe a doença da alma, existe a questão física, existe a questão espiritual, né? A questão psicológica, emocional, físico e espiritual, e a gente precisa tratar as 3 áreas. E agora aqui comigo a gente vai tratar essa parte emocional, então, enfim, fiz tratamento, melhorei. Na minha adolescência tive uma recaída, eu tive depressão, tive síndrome do pânico, TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ainda hoje eu me pego e digo assim, opa, presta atenção, volta, olha para onde você tem que olhar, olha para cima, você sabe para onde você tem que olhar, né? Mas isso tudo, por que eu tô contando essa história toda, né? Para falar um pouquinho da minha conversão, da minha experiência com Jesus. Então,
eu falo que Jesus permitiu que eu passasse por isso tudo para eu entender, de fato, quem eu era. Uma pessoa limitada, uma pessoa carente de um salvador, necessitada de um salvador, que tinha tudo, mas ao mesmo tempo minha alma ansiava por alguém muito maior, né, que preenchesse meu vazio. Então Deus permitiu isso para que eu entendesse quem eu era e quem Ele é. E aí, aos 17 anos, né, num intercâmbio que nós fizemos numa igreja, um acampamento e tal, eu falei, já estava na faculdade. E naquele acampamento ali, eu entendi o evangelho. Foi de fato assim, foi algo irresistível. Cara, como se, tipo assim, as escamas tivessem caído dos meus olhos. Eu entendi quem era Jesus de fato. Foi uma coisa muito maluca. Uau. E ele, eu já era batizada. Eu já tocava há anos, porque eu comecei tocando muito novinha na igreja. Batizada nas águas. Batizada nas águas, tal. Qual que era a linha da sua igreja? Eu sempre fui de igreja batista, né? Ah, batista. Sempre fui de igreja batista. Então, já tinha passado por isso tudo, mas porque todo mundo estava se batizando, eu já sabia o que era o evangelho, mas enfim, aquela coisa, né? Eu tinha 9 anos quando eu me batizei, mas a minha experiência real com Jesus, a minha salvação foi ali, naquele acampamento, se eu não me engano foi dia 17 de maio, eu lembro assim. Uau. Como se fosse hoje, aquele dia, e foi muito maluco porque, eu meio que era um exemplo para todo mundo, né? Caramba, ela já toca, ela sempre tá envolvida com a liderança dos adolescentes, dos jovens e tal. Mas eu precisava levantar minha mão naquele apelo. Não que você precise fazer isso para ser, né, para ser salvo, Sim. mas eu precisava, porque teve um apelo e eu falei, cara, eu preciso. E eu preciso, cara, me despir do meu orgulho aqui, não quero nem saber o que os outros vão pensar, eu preciso render minha vida a Jesus. E esse é o marco, enfim. Então essa foi a minha experiência, né? Tentei resumir bastante. Uau! Mas... E tu sabe que pra mim também foi mais ou menos nessa idade. Meu pai pastor a vida toda, mas é isso, às vezes, quantas pessoas não estão na igreja há anos? Sim. E foram levadas porque os pais eram? Sim. E aí a gente precisa ter o nosso encontro com Deus, né? Exatamente. Vamos falar mais disso e de outras coisas. Vamos cantar aqui agora? Vamos. A gente sabe que você tem muitas músicas. Conta um pouquinho dessa composição aí sua que você vai cantar. É música autoral? É música autoral. Música autoral. Vou cantar Amor Leal. Amor Leal é uma música que eu tive o privilégio de gravar com Alexandre Magnani. É um cantor que eu admiro muito. Foi a primeira collab que eu fiz assim dentro da música, né? Depois eu tive outras oportunidades. Mas era um cara que eu super admirava, curtia o som dele. E ele topou, ele nem me conhecia. Ele viu um vídeo meu cantando no dia que eu postei uma música dele lá e ele super curtiu. Eu falei, cara, agora é a oportunidade, vou chamar ele pra gravar comigo. Ele é do Rio? Não, ele é de São Paulo. Ah, ele é de São Paulo. E então essa música é super gostosa, tem uma levada muito, muito gostosa. O Alê abrilhantou essa música cantando e tocando guitarra, que ele, pra mim, é um dos maiores guitarristas do Brasil. Que maravilha. E é a minha música que tem mais streamings, né? A gente tá batendo, acho que 350 mil plays só no Spotify. O que pra uma artista independente e uma artista pequena, que eu digo assim, isso é muita coisa. Sim. Então é uma música que quando eu vou tocar em algum lugar, não pode faltar Amor Leal. É aquela que você cantou lá no encontro lá? É aquela que você fez? Ai, que é mais agitadinha? Eu cantei Pra Tua Glória lá no encontro. Que eu gravei também com o Sola, que daqui a pouquinho nós vamos cantar. Vamos cantar. Todas são maravilhosas. Pra Tua Glória é a música até de um amigo meu. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Fechou, mas agora combinado. vamos cantar Amor Leal. Maravilha. Lara e Macário. E aí depois a gente vai para um breve intervalo. Mas fica aí que só tá começando o Blessing Show. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, porque Ele me ama independente de quem sou. Derramou sua graça sobre mim. Jesus na cruz morreu para que pudesse redimir. Rico e pobre, e preto e branco e de tanto sotaque, Jesus comprou. Pra libertá-los de seus pecados, uma rude cruz Ele suportou. Por seu amor leal, que não depende de mim. Por seu amor leal, aquele que nunca tem fim. Por seu amor leal,
A segurança, minha vida está guardada em suas mãos e eu confio em ti. Por seu amor leal, que não depende de mim. Por seu amor leal, aquele que nunca tem fim. Por seu amor leal, a segurança, minha vida está guardada em suas mãos e eu confio em ti. Estamos de volta com o Blessing Show. Quero agradecer você mais uma vez pela sua audiência aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Saber que você tem assistido, tem gostado do programa. Muitas pessoas têm me parado aí pelas ruas de Curitiba, não só aqui na PIB. Eu tenho ficado muito feliz de saber que essas histórias aqui têm inspirado a sua vida. E a gente já vai começar aqui com Lari cantando. Qual que você vai cantar aí, amiga, pra gente? Pra Tua Glória, composição de um amigo chamado Léo Bianchi, compositor. E que eu tive a honra de gravar. E ainda convidei o Projeto Sola para gravar junto, eles aceitaram. Uau, maravilha. E é isso, música lindíssima e super congregacional. E ela fala assim: desde a eternidade, a cruz enche a história, o amor do Criador, bondade ao pecador. De graça nos chamou, o santo se entregou, o sol da justiça, a esperança da terra, cantamos ao grande eu sou. Pra tua glória seja toda a história. Terra, pra tua glória seja nossa história, eterno Rei, vamos anunciar. Que linda! Linda. Quanto tempo que você gravou? Essa música eu gravei em 2020... Deixa eu pensar aqui. Em janeiro de 2023 eu gravei isso, mas lembrei aqui que Liz estava super novinha, foi pro estúdio com a gente, logo 6 meses. Foi pro estúdio com a gente. Gravei em janeiro de 2023, mas só lancei em julho ou agosto do mesmo ano. Teve aquele enrolo de produção, às vezes uma coisa ou outra, coisas que não dependiam de mim. E aí lançamos foi julho ou agosto de 2023. Hoje é minha segunda música mais escutada. Uau. E é uma música, é super congregacional. Quando eu escutei essa música, ela foi feita para uma conferência missionária no Palavra da Vida. A gente morava em Atibaia nessa época, Macário pastoreava lá. E a gente foi numa conferência missionária do Palavra da Vida. Eu escutei essa música, eu fiquei doida. Eu falei, meu Deus, parece que eu já escutei essa música. Sabe aquela música que você ouve que parece tão familiar, tão gostosa? Sim. Mas ao mesmo tempo eu falei, não, mas eu não conheço essa música. E aí no final eu procurei saber de quem era. Aí descobri que era do Léo Bianchi, nos conhecemos pessoalmente lá. E falei, Léo, eu tô com sua música na cabeça. Aí fui dormir com a música na cabeça. Falei, meu Deus do céu, eu preciso gravar essa música. Falei, Léo, por favor, cara, você me deixa gravar essa música? Ele falou, Lari, é do reino, é pra igreja do Senhor, pode gravar. E aí, como eu falei, convidei o Sola, falei com o Gui Andrade, a gente já tinha um contato. São Conversei com né? Gente, estiveram aqui. Eles são feras demais. Entrevistei eles, são incríveis. Isso. São incríveis. E com uma sonoridade muito boa, peculiar, assim. É muito gostoso você ver essa identidade, não fazer mais do mesmo, não que tenha problema. Mas eu acho que é muito legal você ter essa coisa dessa autenticidade, né? E com uma teologia muito saudável, o que eu prezo muito. E aí o Gui Andrade topou. Vambora, chamou o Gui Marino, fomos pro estúdio e fizemos essa produção. Ficou super linda, ficou super gostosa a música. Onde que a gente pode encontrar? Qualquer plataforma de música, gente, todas as plataformas de música se encontra. Tem clipe também ou só o... Então, a ideia seria a gente fazer um clipe. Existe até um material que está oculto, brincadeira. A gente tem algum material de imagem.
amigos meus foram para São Paulo para gravar algumas imagens. Tem até um teaserzinho no Instagram, que foi até em collab com o Sola. Mas por alguns problemas, questões até pessoais desses meus amigos, a gente não conseguiu depois ir pra frente com o clipe. Mas não é algo que eu desisti ainda. Sim. Tá? Mas em qualquer plataforma de música você encontra. No YouTube você também encontra, até por conta do YouTube Music eles acabam puxando, né? Então, escutem bastante, gente. E cante na sua igreja. Porque essa é uma música que é congregacional. Outras músicas minhas eu falo, cara, essas aqui não são congregacionais. São músicas... Até gostaria que fossem, mas não são tanto. Mas essa música específica, eu inclusive quis gravar, porque eu falei, cara, essa é uma música pra igreja mesmo. A gente vai falar sobre isso, sobre algumas músicas, né, que são pra igreja, outras pro seu momento. Vamos chegar lá, mas antes, você ainda estava no teu encontro com Jesus, eu quero saber ainda de um pouco dessa trajetória. Você falou que você fez faculdade. Fiz faculdade. Faculdade de quê? Eu sou médica veterinária. Gente, Olha. Mas como assim? Tem nada a ver. Eu sou médica veterinária por formação, não atuo mais. Eu terminei a faculdade, eu apresentei minha monografia numa semana. Na semana seguinte, eu estava no seminário. Eu estudei no Seminário Palavra da Vida, estudei 1 ano lá. Então, assim... Teologia. Eu fiz uma teologia. Eu queria, assim, me formar, entregar meu diploma, papai. Eu quero ver do ministério e tal. E aí fui estudar teologia, fui me aprofundar, aprender mais a palavra do Senhor. Foi um ano muito importante para mim. E depois voltei para Macaé, fiz 1 ano só lá. Me deram fazer 3, mas a gente sabe que a gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor, né? E eu nunca imaginei, não, eu vou fazer 3 anos. Meu pai, filha, calma. Vai fazendo. Se tiver que fazer 3 anos, ok. Mas calma. Eu falei, não, mas eu vou fazer 3 anos e pirará. Cara, mas o Senhor começou a colocar o desejo no meu coração de voltar para Macaé. E onde que você fez? Onde era? Em Atibaia, em São Paulo. Ah, em Atibaia. Depois eu acabei voltando para Atibaia anos depois, né? Pois é. Como esposa de pastor. Cara, jamais imaginávamos voltar para Atibaia. Nossa, então você foi pra Atibaia solteira. Tava solteira. Eu tava namorando já com o Macário. Ah, já tava com ele? Já. Como você conheceu ele? Essa história é longa também. Não cabe. Não cabe. A gente se conheceu, a gente tinha 12, 13 anos. Então a nossa história já é bem, bem longa. Mas... Então nessa época vocês já tinham se conhecido? E a gente começou a namorar. A gente voltou a namorar, na verdade. Eu já estava no último ano da faculdade, ele já estava no seminário. Foi em 2012, janeiro de 2012. Olha. E como eu falei, já estava no último ano da faculdade, então já era uma outra cabeça, né? Ele já estava no seminário. 2012 foi o último ano da faculdade. 2013, como eu falei, apresentei a monografia numa semana, na outra já estava no seminário. E ele estava lá? Ele já estava no 3º ano. Mas era lá também em Atibaia? Lá em Atibaia. Mas por incrível que pareça, a gente quase não se via. Eu falei, nós éramos um casal de namorados bem legal, de verdade. Não tinha aquela coisa de só junto. Não, a gente, cara, vamos viver a nossa vida, construir nossas amizades. Mas foi o único ano do nosso namoro que nós passamos juntos. No mesmo local, porque o resto foi tudo à distância. E esse Palavra da Vida tem a ver com Palavra da Vida daqui? Tem tudo a ver com Palavra da Vida daqui. É a mesma coisa. Isso, Palavra da Vida começou lá, em Atibaia, e aí depois, né, a gente tem Palavra da Vida aqui no Paraná, tem no Rio Grande do Sul, tem em Pernambuco, é de formação... tem no Pará, é de formação teológica, isso. Aqui no Paraná tem o Grupo M, né? Eu não fiz Grupo M, embora eu seja da música, mas eu fiz o PV Sudeste, que foi para estudar teologia mesmo. Mas aqui no PV Paraná tem o Grupo M, que é voltado para música, né? Que é a escola de música e tal, artes. Mas é o mesmo Palavra da Vida, tem tudo a ver. Que é uma organização, na verdade, global, americana, enfim. Que incrível. E aí você estudou lá, e aí você casou com quantos anos? Cara, até que eu demorei um pouco pra casar. A ideia não era essa, a ideia era casar logo no seminário, tá. Mas aquela coisa, né, de Deus moldando o nosso coração, usando os nossos pais também pra nos auxiliar nesse caminho. E aí eu voltei pra Macaé. Então eu estudei em 2013 no seminário, em 2014 voltei pra Macaé. E foram anos importantíssimos, porque eu casei só em 2016, em julho de 2016. Mas esse período em Macaé foi muito importante para a minha vida, em vários aspectos, inclusive na minha vida de igreja. Nesse período eu tive a oportunidade de participar de uma plantação de igreja, eu falo que é a minha igreja do coração, a Red, lá em Macaé, a Igreja Batista Redenção.
E aí, de vez em quando, perguntou, mas é a mesma rede de Indaiatuba? Eu vou até já responder, porque ele vai falar, mas é rede, será que tem um campus em Macaé? Acho que tem uma amiga minha que tá morando lá. Mas é diferente. É diferente, mas tem a ver. Na época, o nosso pastor, assim, ele é amigo do Thiago Matos, meu pastor também se chamava Thiago, ele é amigo do Thiago Matos, que é o pastor da Rede Indaiatuba, e a Rede Indaiatuba foi muito referência pra gente, pra plantação, do que a gente entendia como igreja, uma igreja que olha pra cidade, uma igreja onde as pessoas vivem de forma missional e tal, uma igreja contemporânea e tal. E aí o Thiago conversou com o Thiago Matos, cara, a gente pode colocar o nome da igreja também, de Igreja Batista Redenção, de Rede? Ele falou, cara, pode. Inclusive no primeiro ano da igreja, de formação mesmo, de culto público, o Matos pregou lá. Eu já estava casada, eu não consegui estar no primeiro culto do primeiro ano, primeiro culto não, do primeiro ano, culto de um ano da igreja, eu já não estava, estava em Angra, mas toda vez que eu tô em Macaé, eu tô lá, às vezes eu vou, eu sirvo, eu toco, eu canto, eu amo, assim, Igreja do Coração, minha mãe é de lá, minha irmã, meus cunhados, enfim. Então, que maravilha. Então, isso foi muito importante, essa questão da plantação da igreja. Hoje, a minha vivência, assim, a forma como eu e meu marido vivemos o ministério tem muito a ver com isso também, com esse período que nós tivemos lá, que eu estava em Macaé, um período que eu me envolvi muito com a Atos 29, que é uma organização global de apoio a plantadores e revitalizadores de igreja, apoio à plantação e revitalização de igreja. Então, a Rede é uma igreja que faz parte da Atos 29. Isso foi, cara, foi muito, muito, muito importante para mim, para o meu marido, mesmo estando, na época, ele estando em Atibaia, né? Mas a gente sempre conversando sobre. Outra coisa que foi importante para mim, o fato de estar com os meus pais nesse período também, com a minha família. Eu perdi meu pai em 2021, então foi muito importante ter esses anos ali com ele. A gente sempre foi muito próximo, minha família, a gente é muito ligado. Então, foi muito especial ter esse tempo também junto. Então, assim, Deus ele é muito bom em todo tempo, né? E aí eu obedeci, voltei para Macaé, vivi um monte de coisa lá em Macaé antes de casar. E aí casei, em 2016, nunca mais voltei. Não sei se um dia Deus vai nos levar de volta ou não, mas estamos felizes com o que ele está fazendo. E é isso. Descansar nas mãos dele, na vontade dele, estamos aqui agora. Você casou e aí vocês foram para Angra dos Reis, porque aí meu marido, no último ano de seminário, precisa fazer estágio, né? Então ele foi fazer estágio em Angra, que é uma história assim de Deus mesmo, porque a gente não conhecia ninguém em Angra dos Reis. Não tinha nenhum vínculo lá, mas o Senhor, cara, levou o Macário para Angra dos Reis, para a Igreja Batista Central, em Ibacém, uma igreja que a gente tem um carinho muito grande. Então, o primeiro ministério do Macário foi lá. Então, ele ficou no ano de estágio, depois a igreja convidou, de fato, para que ele fosse pastor de juventude, juniores, adolescentes e jovens. Fez o concílio e tal, e o concílio deles foi em março de 2016, e nós casamos em julho. Então, ele já estava 1 ano e meio lá quando a gente casou, e aí eu fui. Então, eu fiquei 3 anos e meio lá, Macário ficou 5 anos ao todo. E depois desses 5 anos, o Senhor nos direcionou para Atibaia, como eu falei, voltamos para Atibaia, nunca imaginávamos na vida voltar para Atibaia, morar lá, Macário pastorear. E foi assim também, foram anos muito... que nós crescemos muito, muito legais, assim, muitos desafios. Eu perdi meu pai nesse período que eu estava em Atibaia, por conta da Covid. Então foram anos difíceis, mas anos que Deus assim também nos abençoou muito, que nós crescemos muito, aprendemos muito sobre ele, sobre a obra dele. Tive minha primeira filha lá, então a gente tem um carinho, um amor imenso também por Atibaia, pela igreja do Maracanã. É uma igreja que não é batista, foi a primeira igreja batista que eu fiz, que não era batista, que eu fiz parte, mas uma igreja com uma teologia muito forte também. E aí, Deus nos direcionou, nós começamos a entender que nosso tempo ali, de fato, estava chegando ao fim, estava tudo bem, estava tudo certo. Mas a gente entendia que o Senhor estava nos levando para outro lugar. Que lugar era esse, a gente não sabia. A gente só sabia que o nosso tempo ali estava chegando ao fim, e colocamos isso diante do Senhor. E nesse período, nós tiramos 3 meses para orar especificamente, isso foi em 2024. Tiramos 3 meses para orarmos especificamente, para entender o que o Senhor queria de nós. A gente não falou com ninguém. Nesse meio período, sei lá, tinha 1 mês e pouquinho que nós estávamos orando.
A gente nunca tinha escutado falar na Igreja Batista do Bacaxeri. A gente nunca conjecturou vir para o sul do país. Curitiba, nunca nem passou na minha cabeça, gente, vir morar aqui. E do nada pra gente, né? O Senhor tem os seus meios. O Macário recebe ligação de um amigo de Campinas, que é pastor, e ele falou, olha, ele estava conversando com o pastor da Igreja Batista do Bacaxeri, uma igreja super relevante hoje no Brasil e tal. E eu indiquei teu nome. Ele falou que estava procurando algum pastor de adolescentes, jovens. Ninguém sabia que nós estávamos orando, tá? Sobre mudanças e tal. E eu senti no coração, assim, de indicar você, eu gosto muito de você, queria te trazer pra minha igreja, mas não tem espaço aqui, tô indicando, indiquei você aí. Posso passar teu contato pra ele? Macário, cara, a gente tá orando por isso, eu falei, lógico, passa o contato, menino, bora. Uau. Pode ser que seja isso, ou não, vamos entender, mas... E veio essa sondagem do Bacaxeri, a coisa foi ficando séria, o Macário veio conhecer, uma mega igreja, não tão mega quanto a PIB, que a PIB é fora de série, mas uma mega igreja. Nós sempre fomos de igreja menores, né? Igreja, sei lá, até 400 membros. E um desafio muito grande. Macário ficou assim, ai meu Deus. Mas são coisas que Deus faz, né? E estamos aqui. E nesse meio tempo você já tinha lançado as músicas? Quando que você já, começou a gravar? Eu comecei minha carreira profissional, de fato, lançando. 2021. Em janeiro de 2021 foi quando eu lancei meu primeiro single, Salvador. Eu gravei em 2020. Né, comecei esse processo mesmo de ir para estúdio, produção, ir para estúdio em 2020. 2021, lancei em janeiro a primeira música. E foi muito legal, porque assim, meu pai faleceu em abril de 2021. Mas Deus me deu o privilégio de ir pro estúdio, meu pai junto comigo pro estúdio para me ver gravando. Ali eu acho que meu pai teve de fato aquela convicção, cara. Foi pra isso. Porque eu fiz faculdade de veterinária, porque eu tinha que fazer uma faculdade. Meu pai falou, não, vai fazer música não, você vai fazer outra faculdade. Aquela cabeça antigamente, ok. Foi bênção. Deus usou, né? Mas aquele momento ali, eu tenho certeza que... Meu pai ficou até meio emocionado, assim. Acho que ali foi o momento que ele falou, cara, ela foi chamada para isso, para levar o evangelho através da música, né? A gente super envolvido com o ministério, meu marido já era pastor, então eu sempre estive envolvido com o ministério, mas, cara, é isso. Então foi muito especial. E em janeiro, lancei meu primeiro single, Salvador, tá em todas as plataformas de música. Foi muito legal. Por quê? Eu falo que é Deus mesmo. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, porque Ele é dono de todas as coisas. Eu, uma artista que estava lançando meu primeiro single, ninguém me conhecia, só minha família, né, os meus amigos. E entrar numa playlist editorial, o que é uma playlist editorial? Que um editor que trabalha naquela plataforma de música, Spotify, Deezer, Apple Music, enfim. O editor que trabalha ali naquela empresa, aquela plataforma de música, ele vai colocar a tua música numa playlist editorial. Então você entra lá, tem várias playlists, né? Pop rock, rock nacional, novidades religiosas ou sei lá o quê, pop gospel, lavando louça. Tem. Isso é uma playlist editorial. E pra você entrar numa playlist editorial, é muito difícil. Tem artistas grandes, assim, artistas grandes é mais fácil, mas também não é certo que um artista grande vai lançar uma música e vai entrar numa playlist editorial. E o meu produtor tinha falado, olha, e do selo, ele produziu minha música. Não, na verdade não, já tô até embolando histórias. Eu tinha produzido com outro produtor, que até é um produtor bem conhecido, mas eu fiz parte de um selo, que era de um produtor também muito fera, o cara que tinha muito contato. Ele falou, Lari, é muito difícil um primeiro single do artista que tá começando a entrar em playlist editorial, mas nós vamos tentar, porque não custa nada, então vamos tentar, vamos lá. Cara, Salvador entrou em várias playlists editoriais. Uau. Super, assim, grandes, playlists muito feras. Spotify entrou em 2 playlists, novidades religiosas, pop gospel. Entrou na Deezer, entrou no Amazon. Cara, que legal. Tipo, isso é muito fera. E eu vejo assim, Deus mesmo conduzindo. E depois disso fui lançando outros singles. Nesse mesmo ano, já no final do ano. E as outras músicas também entraram em playlist editorial. Foi assim, gravou outras? Eu já tinha gravado 4 de uma vez só. Aí eu lancei uma em janeiro, a outra acho que em março. Eu fui dando meio que 2 meses assim, de diferença de uma para outra. E sentindo como que ia ser, porque é um investimento muito grande. Eu sabia que eu poderia não ter retorno nenhum. E de fato, cara, financeiramente falando, eu não tenho retorno financeiro disso ainda.
Mas eu entendi que Deus tinha me dado isso para fazer. E meu marido também entendeu isso e como eu falo, Deus tem levado, cara, às vezes pessoas que eu nunca nem ouvi falar e entram, caramba, eu ouvi tua música, a gente tá tocando aqui, ou eu escutei, falou comigo, Deus Que tem lindo. usado. Isso é muito legal. Então é a Sim, convicção do que Deus deu para fazer, né? O Senhor tem nos suprido de forma tão abundante que eu não posso nem reclamar de que eu não recebo disso. Pode ser que um dia eu receba e seria uma bênção. sim. Deus também nos sustentar através disso, seria uma bênção. Mas existem outras oportunidades, convites de tocar em algum lugar, outro lugar, e tem sido muito, muito certeza. legal conhecer outras pessoas, fazer essas pontes. Deus tem me permitido conhecer pessoas que eu sempre admirei. O Magnani começou pelo Magnani, né, que eu até cantei Amor Leal, ele gravou comigo. E eu sou muito grata à vida do Magnani. Eu sempre também que eu posso, que eu vou dar alguma entrevista, que eu falo, eu sempre cito ele, porque o Magnani é, de alguma forma, um mentor para mim na música também. Hoje, por exemplo, eu posso falar que o Baruch é um amigo, de certa forma, né? O Paulo Baruch, Sim. que eu acho que é a minha maior referência desde a adolescência é o Baruch, né? Lógico que tem outros nomes. Essa semana eu tive com a Ademar de Campos num evento super legal e sempre foi referência também. Mas o Baruch é aquele cara assim que já mais pra minha adolescência e juventude, eu olhava, cara, que sonoridade legal, uma coisa mais pop, mas ao mesmo tempo caminha por vários estilos. Sim, incrível, né? E hoje, assim, eu tenho contato com o Baruch, eu tive 2 músicas lançadas pela Salos, que é o selo do Baruch, né? Então, assim, contato com Sola, contato com a banda Purples, com o Julinho, com o Thales, que é o guitarrista da Purples, que é uma banda também que eu, assim, vejo muito como referência. O Canto das Igrejas, a gente tem um contato. Eu tive o privilégio de gravar o Na Casa, que é um programa do Canto das Igrejas, dirigido pelo Baruch. O Neto e a Milena também estão envolvidos, né? Eles cantam no canto, mas também estão envolvidos na produção do programa. E o Magnani foi quem fez essa ponte ali, de certa forma. Então, Deus vai usando a música, vai criando laços que eu nunca imaginei. Hoje eu faço a ponte, por exemplo, da igreja do Bacaxeri com essas pessoas. Tipo assim, eu fazendo a ponte com o Baruch, cara, tipo assim, isso é muito legal, né? Deus é bom. Deus é muito bom. Então a música vai trazendo isso. Final do ano, então, como eu falei, de 2021, aí eu fui gravar com o Magnani, que aí foi minha música, que a gente fez uma collab. Foi minha música com mais plays. Ela também ficou mais de um ano numa playlist editorial Não, foi Amor Leal. Amor Leal. Amor Leal entrou numa playlist editorial, ficou mais de um ano no Spotify, Linda. numa playlist assim. Então a gente tem hoje mais de 350 mil plays. Depois, Pra Tua Glória, gravei com Sola. Pra Tua Glória foi capa de playlist na Deezer. Então, é muito legal, assim. Você vê pra onde que Deus vai levando, né, as coisas e lugares que a gente não imagina. E a gente tem que ser fiel, né? Eu falo hoje, eu não sou uma artista mainstream, né? Aquela pessoa hiper mega famosa. E nem sei se eu serei um dia. Mas Deus já trabalhou isso tanto no meu coração desde a minha infância. Sempre quis ser artista, sempre quis trabalhar com arte, né? Ou com música, ou com artes cênicas. Enfim, qualquer coisa com arte eu amaria fazer, embora a música sempre foi meu amor maior, assim, né? Em termos de fazer, de aptidão. Mas é isso, é ser fiel, fazer o que ele pede pra gente fazer. Hoje, na igreja, eu nunca tive tanta liberdade para viver música, para cantar, para ministrar. Tem sido tão, tão especial ver pessoas falando, caramba, quando você ministra, quando você fala, Deus fala comigo. Eu sou só um instrumento, não é por causa dos meus méritos, não. Porque, né, eu sei, e o Senhor sabe mais ainda dos meus pecados, das minhas falhas. Mas quando a gente se coloca diante do Senhor em obediência, a gente é fiel, mesmo com os nossos tropeços, a gente é fiel, ele vai nos levando para lugares que a gente nunca imaginou. Vai abrindo os caminhos. Lari, que incrível, incrível. Ó, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, você vai cantar aqui mais uma. Tem muitas músicas maravilhosas, mas fica aí que a gente volta já com Lari Macário pro nosso terceiro bloco. A gente volta já. Estamos de volta com o Blessing Show. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência aqui conosco. Muito obrigado, viu, por saber que você
tenha assistido nosso programa. Quero falar para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube da Rede Super. Vai lá se inscrever para você acompanhar esse e outros episódios, não só do Blessing Show, mas de toda a programação da Rede Super. Programas incríveis que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E eu quero falar para você também seguir a gente lá no Instagram, aqui o Instagram do Blessing Show, para você acompanhar os bastidores, muitas coisas que a gente tem feito por lá. Vai lá seguir a gente. Me segue também lá, também muitas coisas, muitos eventos, muitas coberturas para você. E eu quero aqui falar dos nossos parceiros já. Quero começar aqui com o Pãozinho da Hora. Lari, você viu aqui que delícia, né? Coisa, tá lindo isso. Você tá só gente, esperando, né, Eu só amiga? tô esperando terminar pra comer, devorar isso Uma aqui. delícia. Você já conhecia Pãozinho da Hora? Não Olha, conheço. Pãozinho da Hora tem várias unidades, viu? Várias unidades aqui em Curitiba. Bom saber, hein? Vamos ver onde é que tem mais perto de você, mas a gente vai comer aqui. Mas você aí de casa não fica passando vontade. Vai lá no Instagram do Pãozinho da Hora para você saber qual unidade mais perto de você. É maravilhoso. Sempre aqui com a gente, nos abençoando. Também quero falar Estúdio Mood-Me, da minha amiga Márcia. Tá com um tempinho que eu não fiz a unha, mas parece que... Nem parece, né, amiga? Já tem umas 2 semanas. Ela arrasa demais. Unhas aqui pra você, um atendimento incrível. E faz diferença, né? Um atendimento. Com certeza. Um lugar cristão, com pessoas cristãs. Lá você vai falar de Deus, fazer sua unha. Chique Simples também, que me veste sempre. Hoje eu não tô de Chique Simples, mas lá os melhores looks pra você. O que mais? Também aqui, ó, temática personalizada. Você vai ganhar aqui, amiga, sua caneca, tá? Ó, abençoada demais para reclamar. Vai estar teu nome aqui, lindo, ó. Lindo. Mas aqui temática personalizados com canecas, brindes, tudo para sua empresa, para o seu evento. Eles são maravilhosos, atendem super rápido. É só falar que você viu aqui no Blessing Show que tem um atendimento especial para você. E aí também Movepar Curitiba. Tá gostou desse sofá? Lindíssimo, lindíssimo. Maravilhoso, confortável. Confortável. Movepar Curitiba também, móveis planejados para o seu escritório, para sua casa. Aqui nós estamos sempre com os melhores aqui nos apoiando e eu quero falar do nosso patrocinador especial, a Ogli Tintas, que tem nos apoiado. A Ogli Tintas, ela tem um propósito muito claro, elevar o padrão das tintas no Brasil. É uma indústria que desenvolve produtos com tecnologia, levando inovação e qualidade para o mercado e com um diferencial importante, a venda direto da fábrica. Se você quiser conhecer mais sobre a Ogli Tintas, a gente vai deixar aqui o Instagram. São também muito receptivos, um pessoal maravilhoso para te atender. Vou te atender com todo carinho. E vamos voltar aqui já com a Lari. Amiga, qual que você vai cantar aqui pra gente? Quantas composições você tem? Cara, olha, eu não vou saber dizer agora. Tem algumas, umas 40, talvez, não sei. Próprias, mas gravadas? Gravadas eu tenho. Deixa eu pensar aqui, uns 4, 5, acho que eu tenho acho que tem umas 6, 7 minhas próprias gravadas. Aí tem Pra Tua Glória, que não é uma composição minha, como eu falei. E o último lançamento se chama Ainda Há Lugar, composição do Oscar Souza, que é um cantor, compositor, produtor da nossa igreja, que ele me chamou... Da IBB? Da IBB. Eu tive o privilégio de gravar com ele. Uma música lindíssima, com uma letra muito legal, super gostosa. Então, a gente fez em collab, então tá lá na minha biblioteca também, o último lançamento. Agora? Saiu ano passado. Saiu no segundo semestre do ano passado, acho que setembro. Não, setembro não, perdão. Foi depois de outubro. Eu tô meio maluca com as datas, gente. Por aí. Pessoa que é mãe, uma pessoa que é mãe, tá com a cabeça muito doida. Mas foi mais no final do ano. Aumentando, né, amiga? Ainda muita coisa. Ainda tem essa parte. Daí você vai voltar aqui só pra falar dessa parte de mãe. Você maternidade, botar aqui, ó, uma mulherada boa, porque a gente sabe que muito nós precisamos conversar sobre isso. Muito, muito mesmo. Muito. Mas como você é multifacetas... Vamos cantar. Vamos cantar. Qual que você vai cantar Essa música agora? se chama Deus Grandioso. Foi uma música que eu fiz, inclusive, Na Casa, que é esse programa que é dirigido pelo Baruch. É uma bossa. É uma das minhas músicas mais, assim, que eu mais amo, que eu tenho um carinho especial. E é uma oração. Foi num momento, assim, que amigos próximos estavam vivendo uma situação bem delicada, assim, na família. E aí eu, cara, me coloquei diante, assim, do Senhor e veio essa música. Então tem uma letra bem profunda. E reconhece, de fato, quem eu sou
e quem Deus é. Uau! Clara e Macário aqui no Blessing Show. Como pode um Deus que é perfeito amar a mim, cheia de defeitos? Como pode um Deus em sua glória fazer-se homem como sacrifício por mim? És Deus grandioso, estou em tuas mãos, eu não sou nada, mas tenho teu perdão em Cristo. Tu me amas, perdido estava, mas me encontraste. Suja eu estava, tu me limpaste em Cristo. Tu me amas. Que linda! Essa eu tinha ouvido. Você cantou aquele dia, né? Sim. Que linda. E Lari, é tão maravilhoso isso que você comentou também, que tem canções realmente que parece que você escuta e você já conhece. Isso é muito ação do Espírito Sim. Santo, né? Canções que são inspiradas por ele. Sim. Como é que... Essa é sua. Isso. Essa é sua. Conta um pouquinho da história dessa canção, de forma resumida, mas para o pessoal que está em casa, que às vezes tem esse chamado para composição, Sim. mas às vezes tem dúvidas, né, sobre o que escrever. O que você tem a dizer sobre essas acho que sim, questões? para compor, de fato, é um exercício de se despir, assim, de muito orgulho. Muito orgulho, não, tem que se despir do orgulho mesmo. Começar a escrever, vai ser muita coisa doida, mas no meio dessas coisas doidas, às vezes vem pérolas, né? Então é um exercício. E, cara, para você que é um compositor cristão, alguém que quer falar sobre Deus, você tem que saber sobre Deus. Então, a nossa fonte de conhecimento do Senhor é a palavra dele, é a Bíblia. Então, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa conhecer teologia. Não adianta só falar de coisas soltas, mas é estudar a teologia mesmo, conhecer o Deus a quem nós dizemos que servimos. Então, nos debruçarmos sobre a palavra, termos vida de igreja. Crente sem igreja, gente, não serve, não dá, né? Então, vida de igreja, muitas experiências que nós vivemos na igreja vão ser matéria-prima para o que a gente vai compor. Porque muitas vezes a gente vai compor do que nós estamos vivendo, mas do que pessoas à nossa volta estão vivendo também, e nós podemos compartilhar. Essa canção, Deus Grandioso, é fruto disso. Um casal de amigos viveram uma situação muito difícil no casamento. Ele adulterou e foi um período onde foi um baque muito forte para a gente que estava em volta, né? Eu já estava morando fora de Macaé, mas essa situação foi em Macaé, mas são amigos, então eu vivi aquilo muito intensamente. E aquilo ali me levou muito para esse lugar de pensar, cara, como nós somos podres mesmo. Nós somos pecadores. E mesmo assim, Deus decide se relacionar conosco. E foi num momento desse, por isso que eu começo a música falando, e foi nesse momento de reflexão que eu falo, como pode um Deus que é perfeito amar alguém como eu, que é cheio de defeitos, que é suja, né? Que tem um coração sujo. Mas ele se fez homem por mim. Então foi assim que foi nascendo essa música. E pensar nesse Deus grandioso, que mesmo eu estando suja, ele vem e me lava, ele me limpa. Só voltando à história do casal, né? Que vocês vão ficar se perguntando, ai meu Deus, o que aconteceu? O Senhor restaurou o casamento. Eles já tinham um filho na época, tiveram mais 2 depois. Uau. Estão bem, pela graça do Senhor. Foi um período muito difícil, nós acompanhamos de perto, né, de alguma forma. Mas
O Senhor restaurou o casamento, né? O Senhor é muito bom. Mas foi assim que surgiu essa canção. Não foi uma experiência minha especificamente, mas foi uma experiência que eu tive contato, né? Você viu Deus agindo. E vi Deus agindo ali. Foi milagre mesmo do Senhor, Uau. gente. Foi milagre do Senhor, porque não é fácil perdoar. Perdoar é difícil, é uma decisão, a gente sabe, não é um sentimento, é uma decisão. Perdoar é muito difícil, ainda mais uma traição. E de alguém que você fala, cara. Tem pessoas que você fala, nossa, aqui é meio. Mas tem pessoas que você olha assim, cara, essa pessoa que você não espera mesmo. Que é um cara assim que, cara, ama Deus, demonstra tanto assim, né? Mas acontece, somos imperfeitos, somos todos falhos. É bom que coloca a gente bem no nosso lugar, né? De entender que a gente pode cair, a gente tem que estar vigiando, tem que estar esperto pra gente não cair também. Então, esse exercício de composição. Tem músicas que vêm muito facilmente, que parece que flui, esse blow já vem de uma vezada só. Tem música que não. Tem música que. Já teve música que comecei a compor, parei, compus, sei lá, um pedacinho, parei, não vinha, não continuava. Nossa. Cara, tempos depois eu voltei, eu falei, caramba, tem isso aqui que eu comecei a escrever, vamos terminar. E vinha e terminava, e ficou muito legal. Esse último ano, eu falo assim, Deus nos trazer para Curitiba foi um presente muito grande. Coisas que a gente nunca imaginou vir para cá, mas o Senhor tem nos permitido ver muitas coisas legais. E com relação à música, para mim, eu falei que na igreja eu tenho tido uma liberdade imensa de cantar, de ministrar. O que eu amo fazer, eu amo cantar com a igreja. Amo essa coisa do canto congregacional, é o que mais me realiza, assim, sabe? Eu ver a igreja louvando a Deus. E esse último ano eu tive o privilégio de compor algumas canções em grupo. E canções que são muito congregacionais. Porque eu sempre tive esse exercício muito de compor sozinha. Mas esse último ano eu tive esse tempo de compor. Inclusive, uma dessas experiências foi aqui na PIB. O Ragner estava junto. Então temos uma composição juntos. Eu, o Ragner, o Luan e a Paty, que também são da PIB, acho que são de outro campus, não do campus aqui do Batel, de Curitiba. E, cara, música lindíssima num workshop de composição. Isso. Que o Alexandre Magnani, aí mais uma vez o Magnani na minha vida. Verdade. Que o Alexandre Magnani veio ministrar um workshop aqui. Eu fiquei sabendo, sei lá, no dia anterior. Falei, não, eu vou. E aí saiu uma canção lindíssima, que é muito provável, inclusive, que nós gravemos esse ano. Lá na IBB, o Ragner e o Luan e a Paty já liberaram. Tô quase certo que nós gravaremos. Uma música linda, super congregacional. E outras canções que nós compusemos como igreja IBB. Tivemos um camp de composição, tipo um retiro de composição. Saíram músicas lindíssimas. Então eu tive essa nova experiência de compor em grupo. E músicas que são pra igreja. Muito congregacionais. E se Deus quiser também, essas canções autorais da igreja a gente vai gravar esse ano também, num projeto bem legal. Bom, se Deus quiser. Que lindo, lindo demais. Então é isso. E você falou que você tem outras canções que você falou que não são tão congregacionais. Isso. Algumas que eu gravei, eu não acho que sejam tão congregacionais. Tipo, Amor Leal, eu não acho que seja muito congregacional, né? Seu amor. Você ama. Embora todo mundo cante, todo mundo cante, mas eu não sei se é uma canção pra ser cantada com a igreja. Sim. Talvez, não sei. E tem uma outra, Essa Deus Grandioso não é nada congregacional, uma bossa nova, tal, bem intimista. Eu não acho que seja congregacional. Mas é muito tudo cristocêntrica. Muito cristocêntrica. Eu tenho uma preocupação muito grande com a teologia, com serem músicas bíblicas cristocêntricas, né, que apontem para Jesus. Essa é uma das minhas maiores preocupações. De ter uma... Cara, o conteúdo. O conteúdo é muito importante, né? Botar coisas aleatórias. Mas você tem alguma música assim mais... Porque eu também componho, né? Você tem carteira e tudo de compositora, não? Cara, não tenho. Eu sou bem assim, ó. Mas é isso que vale. Mas eu tenho carteirinha da UBC. Sim. E aí assim, na verdade, eu não tenho uma carteirinha, mas eu sou associada. Eu não sou da UBC, né? Eu sou da Abramos. Tudo registrado. É que falou carteirinha, eu falei, pô, não tem uma carteirinha física. Não, mas eu sou registrada, eu tenho tudo certinho na Abramos. E aí você falou, né, sobre essa questão de... E às vezes... A gente que é da igreja há muito tempo tem essa preocupação, ainda mais vendo tantas músicas que o pessoal tem feito, que é cada um. Muita coisa doida. Mas tem aquela música que parece que sai da tua alma, que você tem alguma composição assim, que foi algo, uma oração sua? Cara, Deus Grandioso é uma dessas. É uma dessas canções que eu acabei de cantar. Que eu canto agora. Pra abrir o bloco. Mas tem outras duas canções que são muito, assim, muito... profundas mesmo, orações. Peregrino. Canta um textinho aí pra ver. Deixa eu ver, vamos aqui, ó. Em tuas mãos eu me entrego,
para fazeres o que quiseres, que o coração seja devoto e minha alma persevere. A caminhada não é fácil, vai, mas sei em quem eu posso confiar. Que linda! Essa é uma oração. Tá gravada essa? Essa tá nas plataformas. Tá lá. Tá em todas as plataformas de música. Ó, nós vamos já deixar aqui novamente aqui o Instagram da Lari. Isso. O pessoal, como é que é? Entra lá no teu Instagram, lá vai ter um link. No Instagram, eu até preciso colocar um link direto para as plataformas de música. Agora lá tem um link, mas que tá indo direto para Ainda Lugar, que foi o último lançamento. Mas, então, meu Instagram é lari.macário, lari.macário. Aí, de vez em quando, eu vou informando lá o que vai acontecer, se vai ter lançamento, onde vou tocar e tal. E nas plataformas de música, Lari Macário. Se botar lá, Lari Macário, nas plataformas de música, no YouTube, vocês me encontram. Essa música, inclusive, tem um clipe bem legal. A gente gravou na época da pandemia. Então, cara, foi uma época meio tensa, assim. Quando eu lancei essa canção, lançamento da canção nas plataformas de música. Meu pai estava internado com Covid. Eu falei, cara, parece que Deus faz essas coisas, né? Pra gente viver bem o que a gente tá cantando e tá pregando. E então foi lançada nessa época. E tem uma outra canção que, na teoria, vai ser a canção que eu vou fechar o bloco, não sei se vai dar tempo, mas que hoje a música que está no top 1, que está sendo mais escutada no último mês, nas últimas semanas, essa canção chama O Grande Dia, produzida por um amigo maravilhoso chamado Felipe Magalhães, um cantor e compositor. Escutem o Felipe. Uau, Felipe Magalhães? Um cara que eu amo, um cara que eu amo demais, assim, e eu tenho um respeito muito grande por ele. Ele que produziu essa música, O Grande Dia, e fala sobre Jesus e a sua noiva, que é a igreja. Uau. E que um dia ele vai voltar para buscar a sua noiva, né? Que nós fazemos parte, né, da igreja, nós estaremos com ele. Então essa música é uma das minhas músicas assim também que eu acho de letra mais profunda, uma das que eu mais amo. Então tenho um carinho especial por ela. Uau, então você termina o programa com ela. Lari, olha, estamos chegando ao final. Você volta aqui, tá bom? Se Deus quiser. Lari vai voltar, porque, gente, tem muita coisa pra gente falar ainda, mas infelizmente a gente tem chegando ao fim aqui. Mas antes da gente acabar, eu quero te fazer umas perguntas aqui. Mas hoje você tá lá na IBB. Sim. Ministrando lá, Sim. então... meu marido é pastor de juventude na IBB, então ele é pastor de jovens e adolescentes. E eu não sou contratada, eu não sou contratada da igreja, mas eu amo servir, então tô sempre lá, e onde eu mais estou envolvida, engajada, é no Ministério de Música. Uau. Tenho tido esse prazer. Então, ó, se você quiser lá encontrar com a Lari, vai lá na IBB, e a IBB é maravilhosa, um povo inclusive, abençoado. A IBB é filha da PIB, né? né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas a IBB já tá com 60, vai fazer acho que 67 anos esse ano, mas é filha dessa casa aqui, filha da PIB, então tem uma relação, todos né? Irmãos, o pessoal, eles sempre estão ali trocando, né? Fazendo intercâmbios. De verdade. Lari, ó, te fazer umas perguntas aqui, um bate-bola pra gente encerrar, mas você volta, já tá daqui gravado. Uma canção que te marcou, assim, na vida, que você ouve. Grande é o Senhor, foi que eu abri. Maravilha. Amo. Lindo, lindo demais. Um artista que te inspira. Acabou de falar também. Eu acho que eu poderia estar vários, né? Eu falei, o Ademar, em termos musicais, assim, inspirou muito. Mas o Paulo Baruch é um cara, assim, que eu admiro como artista, mas como pessoa. E conhecendo pessoalmente, o pouco que eu conheço pessoalmente, é um cara que vive o que prega. Então... E aí, eu quero pedir pra você deixar uma mensagem final aqui pros nossos telespectadores do que tem queimado no seu coração. Sim. Olha, o que eu tenho pra falar é: ame a Jesus, seja fiel a Ele. Creia em tudo que Ele fala, né? O Senhor é bom em todo o tempo. Mesmo em situações que às vezes a gente não acha que são tão boas. Mas o Senhor é bom em todo o tempo. E vale a pena ser fiel ao Senhor. Não por conta das bênçãos que Ele nos dá aqui nessa terra, embora Ele ainda faça isso, né? Ele é um Deus tão generoso. Mas porque Ele é quem Ele é o dono de todas as coisas e porque Ele nos prometeu a eternidade. Então a nossa vida não é sobre isso aqui, sobre o que a gente vive aqui nessa terra,
mas é sobre nós olharmos para a eternidade. Então, que você e eu possamos viver para a glória de Deus, de fato. Como eu cantei agora há pouco, né? Que vivamos para a glória de Deus. Uau, obrigada, viu? Obrigadão, Benção, amiga. bom Vamos demais. finalizar então com a música. Vamos. Quero agradecer mais uma vez você. Fica aqui o convite para você voltar. Vai ser só. Volta com o teu marido aqui para contar as histórias. Vai ser super legal. Aí deixa as crianças aqui, a gente cuida. E vai ser uma benção, vai ser uma bagunça, vai ser ótimo. Mas vida aqui, real, vai ser vida real. Vida entendeu? real. Quero agradecer a você aí de casa, mais uma vez, pela sua audiência. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui conosco no Blessing Show. E vamos encerrar esse programa de forma muito especial com Lari Macário. Cantar um trechinho dessa canção que se chama O Grande Dia, você também encontra em qualquer plataforma de música. Dos céus virá novamente para nos buscar, por esse dia ansiamos chegar. Inundados por tua glória vamos ser, teremos a eternidade para te conhecer, ó Deus. Vem, Senhor Jesus, e toma tua noiva em teus braços de amor. A tua igreja anseia por ti, ó Salvador. Ó, vem nos buscar. Vem, Senhor Jesus, a igreja preparada está a te esperar. Anseia por te ver ao teu lado sempre estar. Ó, vem. Uau, bênção demais. Tchau pra você aí de casa, até o próximo programa.